Olá meninos, tudo bem? Agora a gente resolve a nossa última questão da parte de cálculo estequiométrico. Portanto, nossa última questão da específica de química do primeiro semestre. Enunciado. Em um laboratório, uma estudante sintetizou sulfato de ferro 2, então olha o sal que ela sintetizou, sulfato de ferro 2, heptahidratado. A fórmula dele é FeSO4 vezes 7H2O. A partir de ferro metálico e ácido sulfúrico diluído em água. Para tanto, a estudante pesou em um becker 14,29 gramas de ferro metálico de pureza 98%. Adicionou água destilada e depois lentamente adicionou excesso de ácido sulfúrico concentrado. Quer dizer, se ela colocou ácido sulfúrico em excesso, o ferro é limitante, então ele vai ser totalmente consumido, né? No final do processo, a estudante pesou os cristais de produto formados. Para a síntese do sulfato de ferro 2 heptahidratado após a reação entre o ferro metálico e o ácido sulfúrico, a estudante deixou o becker resfriar em banho de gelo até a cristalização do sal hidratado. A seguir, a estudante separou o sólido por filtração, o qual, após ser devidamente lavado e secado, apresentou uma massa de 52,13 gramas. Então, 52,13 gramas foi de verdade a massa do sal produzido, né? Dadas as massas molares, escreva a equação balanceada da reação global de formação do sulfato de ferro 2. Então, deixa eu colocar outra cor aqui, ó. Aqui já tem uma pergunta, né? Escreva a equação balanceada da reação global de formação do sulfato de ferro 2 heptahidratado, sintetizado pela estudante, e calcule o rendimento da reação a partir do ferro metálico e do ácido sulfúrico. Então, nós temos, na verdade, duas perguntas para responder nessa questão, certo? Vamos começar, então, entendendo o processo. Veja, ele tem um becker, ele forneceu para a gente um becker, e nesse becker existe aqui no fundo, ó, vou colocar assim, ó, existe aqui no fundo uma amostra de ferro metálico, né? Quanto ele colocou de ferro metálico? Olha aqui, ó, ele colocou 14,29 gramas de ferro metálico. Então, na verdade, aqui, ó, nós temos 14,29 gramas de ferro metálico. Só que esse ferro metálico não está puro. Ele apresenta um grau de pureza de 98%. Então, o grau de pureza dessa amostra é 98%. Certo? Então, de cara, eu vou fazer uma coisa. Se eu tenho uma amostra de 14,29 gramas com 98% de pureza, qual a quantidade, né, a massa de ferro puro? Ora, 14,29 gramas corresponde à massa total, ou seja, 100%, 98% corresponde a X. Esse X que vai dar 98% de 14,29 gramas, vou colocar direto o valor aqui, ó. Esse X vai dar 14 gramas do ferro metálico. Então, nós temos que a massa que vai reagir é de 14 gramas. Aí, o que ele fez? Ele colocou aqui, ó, ácido sulfúrico no sistema, né? E quando o ferro reagiu com ácido sulfúrico, aconteceu uma reação que formou produto. Qual é o produto dessa reação? É o sulfato de ferro 2 heptahidratado, que tem essa fórmula. Então, ele falou que o produto é FeSO4 vezes 7H2O. E a massa dele produzido foi aqui, ó, 52,13 gramas. 52,13 gramas. Então, agora sim, partindo para a resposta da questão, respondendo a letra A. A letra A não, né? A primeira pergunta, eu vou chamar aqui de A. Ele pediu, escreva a equação balanceada da reação. No enunciado da questão, a gente tem todas as informações necessárias. Quem é reagente nessa reação? Primeiro, o ferro metálico que a gente colocou no becker. Ferro metálico representa assim, ferro sólido, né? Reagindo com quem? Com ácido sulfúrico, está aqui o ácido sulfúrico, H2
SO4 aquoso, né? E eu vou formar um sal hidratado. Para formar um sal hidratado, eu preciso de água. Inclusive, o ácido sulfúrico está em solução aquosa. Quando essa reação acontece, ela produz o quê? Então, essa reação produz o FeSO4, que é o sulfato de ferro 2, heptahidratado, com 7 moléculas de água de hidratação. Lembra que ele secou e pesou? Sólido a temperatura ambiente. Balanceando o processo, se eu colocar um aqui para o sal, ó, um ferro, 7 moléculas de água, 7 moléculas de água. Eu tenho aqui um enxofre, eu tenho aqui um enxofre. Quanto aos hidrogênios, veja, 7 vezes 2, 14 hidrogênios. 7 vezes 2, 14 hidrogênios. Ainda sobraram aqui, ó, 2 hidrogênios. Esses 2 hidrogênios só podem ter saído da reação na forma de gás hidrogênio H2 gasoso. Então, essa é a reação de formação do sulfato de ferro heptahidratado. Isso já responde a primeira pergunta, né, da questão. A outra pergunta que eu estou chamando aqui de letra B pede: escreva a equação balanceada e calcule o rendimento da reação a partir do ferro metálico e do ácido sulfúrico. No enunciado, nós temos quais informações? Olha, nós temos aqui a massa de ferro que foi colocada para reagir, que nós já tiramos a parte impura e descobrimos que foi de 14 gramas, certo? E temos também a massa produzida de produto. Então, eu sei nessa reação que o ferro foi dada a massa e o produto, que é o sulfato de ferro heptahidratado, também foi dada a massa. Eu vou fazer a proporção estequiométrica só com esses dois participantes da reação. Então, eu sei que para cada mol de ferro, eu tenho a formação de 1 mol do sulfato de ferro 2 heptahidratado, FeSO4, vezes 7 mols de água, né? Bom, transforma isso em massa. Ele pediu para usar o ferro valendo 56 gramas por mol. Então, 56 gramas de ferro, quando reagem, produzem 1 mol do sulfato de ferro heptahidratado. Quanto dá a massa molar disso aí tudo? Aí você vai ter que fazer, ó, 7 vezes 18 da água, mais 4 vezes 16 do oxigênio, mais o enxofre 32, mais 56 do ferro. Somando isso tudo, eu tenho essa massa molar pronta, vale 278 gramas por mol. Então, 1 mol de sulfato de ferro heptahidratado equivale a 278 gramas, né? Aí o que acontece? Ó, veja, se você produzir aqui, ó, o que ele falou? A gente colocou 14 gramas de ferro para reagir, certo? Se eu coloquei aqui, ó, 14 gramas de ferro para reagir e colocar aqui um valor X, o que esse X vai me dar? Vai me dar a massa do sulfato de ferro heptahidratado que seria produzida se o rendimento da reação fosse 100%, ou seja, esse X seria o equivalente a uma massa teórica. Vou calcular ele aqui, eu vou chamar de X' para não confundir com esse primeiro. Então, esse valor X' vai dar quanto aqui? Ó? Montando a nossa regra de 3, vai dar 14 gramas vezes 278 gramas dividido por 56 gramas. Posso simplificar a unidade de massa, gramas com gramas. Aí, ó, nosso cálculo ficou assim. Ficou 14 vezes 278 dividido por 56. Isso aqui vai dar 69,5. Então, 69,5 gramas do sal, certo? Que é o sal sulfato de ferro heptahidratado. Só que essa massa seria produzida se o rendimento da reação fosse 100%. É 100%? Não, eu sei que não é. Mas como é que eu sei que não é? Ora, lembra que ele falou aqui, ó, que a massa produzida foi 52,13 gramas? Então, eu vou usar esse valor aqui para calcular o rendimento da reação. Como é que eu faço isso? Agora ficou fácil. 69,5 gramas seria a massa produzida se o rendimento da reação fosse de 100%. Né? Quanto foi produzido de verdade? 52,13. Ele forneceu esse valor.
Então, se foram produzidos 52,13 gramas, eu vou colocar aqui um valor R, esse R vai me dar o rendimento do processo. Já vou colocar o valor direto aqui, porque não tem espaço, esse rendimento vai dar 75,4% para essa reação. Beleza? Então, aí resolvida a questão número 30 da Unesp. Abraço, até a próxima aula, onde eu vou falar das considerações finais do nosso curso. Abraço e muito obrigado.